Dando continuidade ao assunto do capítulo 8, Renascimento, Artes Cênicas, vamos desenvolver um pouco mais essa transição entre Idade Média e Renascimento, onde o teatro vai se desenvolver cada vez mais, dando origem ao estilo teatro elisabetano e também ao estilo chamado comédia dell'arte. Acompanhemos os textos e, ao final, a proposta da atividade. Iniciando o texto, podemos observar o reforço à ideia do antropocentrismo. Os artistas do Renascimento tinham preocupação com o ser humano. Já falamos sobre isso, o Renascimento, pensamento antropocentrista em oposição ao pensamento teocêntrico na Idade Média. Um destaque para o parágrafo central do texto, onde fala que surgiram duas modalidades de teatro. Esse é o nosso objetivo principal da aula. O teatro do povo, que será conhecido como comédia dell'arte, caracterizado pelo improviso, e o teatro da corte, de caráter mais erudito. À medida que o teatro vai se desenvolvendo, os artistas sentem a necessidade de trocar experiências, informações, ensinar e aprender, porque já estamos falando de técnicas de representação. Com isso, então, surgem as companhias de teatro, ou seja, grupos organizados de artistas. Vamos abordar agora um pouquinho do aspecto financeiro. A comédia, que era o estilo teatral até então, ela se restringia aos palácios. E os artistas tinham muitas funções, trabalhavam muito. Porém, era na rua que eles tinham uma remuneração melhor, que é onde eles ganhavam a vida. Ou seja, tinham muito trabalho no palácio e ganhavam pouco. De qualquer forma, cada vez mais a arte vai se desligando da influência da igreja e vai se desenvolvendo, mudando também os temas abordados, a temática das peças. Só temos que comentar o seguinte: o Brasil é descoberto em 1500, quando inicia o Renascimento. Como o Brasil é descoberto pelos portugueses, a influência que nós temos aqui, apesar da Europa estar vivendo o Renascimento, os portugueses, que estavam ainda muito presos à Igreja Católica, trazem para nós muitas influências medievais ainda. De certa forma, o Brasil não vivenciou o período do Renascimento, estava ainda sendo descoberto. Cada vez mais, a arte vai se desligando da igreja. A igreja vai perdendo a sua influência, seu poder sobre esses aspectos sociais e culturais. O teatro vai se desenvolvendo, a comédia dell'arte, então, o teatro do povo. O teatro sai dos palácios, como falamos no início, e vai se aproximando cada vez mais da população. A economia também melhora, e dessa forma, a classe média, os burgueses, passam a apoiar os artistas. Eles começam a patrocinar. Os artistas se tornam protegidos da classe burguesa. Vamos falar agora sobre algumas características dessa modalidade de teatro, comédia dell'arte e o teatro elisabetano. Comédia dell'arte, importante, popular e improvisado. Acontecia nas ruas, ele era itinerante. É importante percebermos essa questão de ser itinerante, acontecia nas ruas, porque isso diferencia do teatro elisabetano, que vai acontecer num lugar específico. Essa forma teatral passa a ser importante para a sociedade da época. Como diz o texto, ela era disputada pela corte e pela nobreza. Ressaltamos novamente o caráter cômico e o caráter da improvisação, o que exigia muito dos artistas, fazendo com que estes fossem se desenvolvendo e se aprimorando cada vez mais nessa linguagem. Ao final do texto, lembrar que esse estilo, comédia dell'arte, tinha personagens pré-definidos, que apesar das improvisações, eles estavam sempre presentes. Nessa fase do teatro, as mulheres não podiam atuar, os homens faziam também os papéis femininos, o que acabava dando certo, afinal de contas, o estilo comédia permitia funcionar bem isso. Mas não deixa de ser um pensamento discriminatório, aceito na época, é claro, mas que felizmente não vigorou até os nossos dias. Quanto ao teatro elisabetano, é importante termos em memória William Shakespeare. Esse nome é uma referência a esse período e estilo de teatro, porque mesmo em nossos dias nós temos várias referências, releituras, representações dos textos desse autor. Nesse estilo de teatro, os textos não se restringem somente à comédia,
mas incluem tragédia, né, o aspecto do drama, e o novelesco, vão se tornando longos, uma história com mais partes, com mais cenas acontecendo. Essa forma faz com que o público se diversifique, alcançando burgueses, ou pessoas modestas do povo, artesãos, camponeses e mesmo crianças. Outro aspecto desse período é que as entradas tinham um custo muito baixo. Isso facilitou então a expansão e a divulgação dessa forma teatral. E agora, um fato que diferencia o teatro elisabetano da comédia dell'arte. Enquanto a comédia dell'arte era itinerante, se apresentava nas ruas, nas praças, em cima de carroças, palcos improvisados, aqui a nobreza começou a construir edifícios específicos para o teatro, possibilitando reunir um número maior de espectadores e, claro, a cobrança do ingresso. Podemos finalizar comentando que, como não existiam recursos tecnológicos de amplificação sonora, a exigência técnica do artista quanto à sua projeção vocal e sua expressividade, através da expressão gestual e da mímica, era importantíssimo nesse período. Aqui uma imagem da apostila mostrando um cenário do teatro elisabetano. A estrutura, a disposição das pessoas, os balcões onde ficavam os burgueses, a população mais simples, mais abaixo em pé, bem próximo dos atores. Quem tiver a oportunidade de assistir o filme sugerido na página 7, Shakespeare Apaixonado, poderá ver dessa forma cinematográfica esses elementos que nós comentamos na aula. As atividades aqui propostas faremos a correção na próxima aula.